Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios e hoje nós estamos no capítulo 3. Nós vamos olhar especificamente para os versículos 11 e 12. Mas eu quero começar a ler no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Bem, vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por esta oportunidade de ensinar e eu oro, querido Deus, para que o Senhor possa trabalhar no coração dos jovens que ouvem essa mensagem agora, querido Deus. Eu oro para que isso lhes conceda algumas pedras fundamentais para o restante da vida deles. Que eles aprendam sobre como o Senhor lida com a alma deles. Que eles vejam que a santificação deles e a conformidade com Jesus Cristo é mais importante do que toda a riqueza e todo o conforto neste mundo. Pai, nos ajude, todos nós, a enxergar o seu eterno propósito na nossa vida. E, Senhor, precisamos do Senhor, a cada hora, a cada momento. Então, por favor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 11, mais uma vez, apenas para memorizar. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Agora, a primeira coisa que eu quero que vejamos aqui é o contexto. O contexto é muito, muito importante, até mesmo no livro de Provérbios, onde parece que está tudo assim, pequenos provérbios diferentes que parecem não ter nada a ver um com o outro. Mas, na verdade, em muitos casos, eles têm muito para assim, trabalhar um junto com o outro. Se você notar, os versículos 11 e 12, tem algo que precede eles e algo que segue. Bem, o que precede lida com a confiança no Senhor. E o que segue, o nosso texto, tem a ver com a necessidade de possuirmos a sabedoria de Deus e de nós buscarmos a sabedoria, buscarmos reconhecer que ela é preciosa e é valiosa, e procurando assim, então, qual é a nossa conclusão? Deixa eu ler isso aqui. Este Deus nos disciplina. Você vai ver o que isso significa. Deus nos disciplina para nos ensinar a confiar nele e para nos ensinar a não depender da nossa própria sabedoria ou a nossa própria força, mas depender dele. Uma das melhores coisas que Deus pode fazer na nossa vida no que diz respeito à santificação é nos ensinar a respeito da nossa necessidade dele e, em seguida, nos ensinar que ele é confiável, que nós não devemos confiar em nós, porque já aprendemos isso, por exemplo, no braço da carne, ou na nossa própria força, nosso próprio poder, nossa própria habilidade de fazer as coisas, mas nós devemos confiar no Senhor. Ok, vamos ver o versículo 11, diz, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Agora, antes de tudo, a disciplina do Senhor, o que isso significa? Isso vai ser um pouco difícil para alguns de vocês entenderem, porque vocês foram criados em uma geração onde a disciplina é vista como algo negativo, como algo que é errado. A minha geração, ela cresceu de uma maneira completamente diferente. Você não só apenas era disciplinado em casa, mas também disciplinado na escola. E você sabia que a disciplina era uma parte necessária da educação. Hoje essa crença não existe mais, em muitos casos, mas existe nas Escrituras. Então, a disciplina se refere à instrução, ok? Instrução, a comunicação da verdade, mas também inclui a correção de dizer que você está errado. Agora, você pode ter crescido em um contexto onde
Ninguém nunca te disse que você estava errado e você simplesmente não vai crescer dessa forma. Você não vai progredir como pessoa. Você, especialmente assim, não vai avançar como um cristão. E inclui, então, correção. Mas não apenas correção, mas uma correção com treinamento. Olha, como eu já disse e usei essa ilustração anteriormente em um dos nossos ensinos, eu posso falar com você por 10 horas sobre como atirar com um arco e flecha. Mas a menos que eu coloque um arco na sua mão e te observe, você praticar e te ensinar, e então corrigir sua mão, seus dedos, sua visão, seus pés e todo o resto, a menos que eu te corrija, você não vai aprender a atirar. Então uma parte disso é a correção e o treinamento, fazendo algo repetidamente até você acertar. E então depois estar pronto com disciplina ou castigo. O castigo redentor, sim. Observe, eu disse um castigo redentor, uma disciplina redentora, não uma punição, um castigo por punição, assim. Não uma punição para te machucar, e isso é tudo, mas punição, castigo para que possa redimir você, para que você aprenda, que você possa ver que o caminho do Senhor é o único caminho que traz vida. Agora, ele diz em relação a esse tipo de disciplina, o que ele diz? Ele diz, não rejeite a disciplina. Agora, o que significa? Não rejeites, não despreze. Agora isso está em hebraico, é claro. Mas esse versículo também é citado de novo no livro de Hebreus, no Novo Testamento, na linguagem grega, no capítulo 12, versículo 5, onde está a ideia de rejeição aqui. É traduzida por uma palavra grega que significa considerar levianamente. Também pode significar desprezo ou pouco pensamento a respeito. Então eu quero resumir basicamente a ideia que temos aqui, que é quando Deus disciplinar você, dê atenção a isso e não fique amargurado com a disciplina. Olha, de novo, é terrível. Mas nós vivemos numa sociedade onde todos se ofendem com tudo. Você não pode mais dizer a ninguém que eles estão errados, sem que eles literalmente tenham um acesso de raiva. Seja um temperamento pessoal, uma birra, ou vai para a mídia, ou o governo. É absolutamente insano. E isso é o mundo que você cresceu, é esse mundo. Então quando Deus te diz que você está errado, e Deus até te disciplina, ele pode. Não considere isso como algo que não é importante e assim, não fique amargurado com isso. Não faça bico. Não coloque seu lábio para fora. Não diga, bem, vou pegar a minha bola e vou embora para casa, porque, olha, Deus ele vai deixar você ir para casa. Responda corretamente quando Deus disser que você está errado. Responda corretamente quando Deus intervir na sua vida. E as consequências não são muito agradáveis, porque ele está fazendo isso não como punição, por questão de punição, mas ele está fazendo isso para te redimir, para te mudar, para te transformar. E sempre que ele faz parte da educação. Até a última geração fazia parte da educação. Então, é claro, nós podemos ver o fruto disso. Não podemos, assim, um monte de, eu acho, de maneira de chamá-lo assim, de um mundo cheio de pirralhos hoje em dia, mimados, enfim, birrados, que ficam amargurados e fazem bico a cada vez que alguém pode até simplesmente sugerir que eles estão errados. Não seja assim. Isso é um sinal de imaturidade, falta de espiritualidade. Então ele diz que quando o Senhor disciplina você, não rejeite a disciplina, não fique irado com isso. Agora, como o Senhor pode disciplinar você? Eu só quero falar sobre isso brevemente, mas pode ser tirando sua paz. Pode ser em permitir ou até mesmo causar circunstâncias de modo que você tem que experimentar certas consequências do erro, das escolhas que você fez. Pode assim estar dentro de uma consciência aflita, pode ser assim, circunstâncias externas que não são muito agradáveis, nas quais você diz, agora eu vejo. Eu já tive que fazer isso com meu próprio filho, você entende? Houve momentos em que, quando eu estava fora caçando, e eles eram jovens, os meninos, ele tinha um deles comigo, e lá nas profundezas da floresta, sim, eu dizia, agora filho, fica aqui comigo. Aí ele se afastava, e eu deixava ele se afastar. Até que ele pensava por si mesmo que ele estava perdido, ele ficava com medo.
E ele ficava sentado lá, e eu falei, viu, aprendeu a lição? Isso está errado, o papai disse para você ficar ao lado dele, então eu nem sempre vou atrás dele. Mas por um tempo, assim, dói, por um tempo é assustador. Você entende? Porque eles têm que aprender, eles têm que aprender. É como no exército. Olha, você não obedece uma ordem que você está sujeito a ter que trabalhar lá na cozinha descascando batata por 3 semanas. Não é porque eles querem que você se torne um bom descascador de batatas. É porque eles querem porque há certas circunstâncias que você precisa aprender, você deve fazer o que é certo. E se não fizer, é perigoso para você, é perigoso para todos os outros. É da mesma forma no cristianismo. Deus vai intervir, Ele vai permitir. Ele vai permitir que você, às vezes, sofra as consequências pela sua desobediência. E ele até vai criar consequências para que você enxergue a sua desobediência, mas não é para te causar uma punição, por punição assim em si, é por redenção. Agora ele diz, não rejeite a disciplina. Então ele fala sobre a reprovação. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem te enfades da repreensão de Deus. Agora a repreensão aqui, de novo, pode ser acompanhado por disciplina. Ou uma punição, um castigo redentor, para dizer que você está errado. Que você está errado. Simplesmente que você está errado. Agora, quando eu estava ensinando a minha garotinha como atirar com arco, ela é meio teimosa. E um pai, assim, tem que dizer que ela está errada. Você não está colocando o pé corretamente, presta atenção onde seus pés estão, onde estão seus ombros. E ela continua se esquecendo. Aí ela não quis ouvir. Ela queria colocar os pés no próprio caminho, fazer do jeito dela, continuava perdendo o alvo. Ela não queria receber a correção. Mas assim que ela fez, a flecha começou a voar corretamente. Você entende? Então, precisamos das escrituras. Muitas vezes para nos dizer, você está errado. Porque quando Deus nos diz que estamos errados, não é para nos rebaixar, não é para nos machucar, é para nos salvar. É para nos guiar de uma maneira que resulte em vida abundante. Agora, quando Deus te repreende, quando Ele te corrige, quando Ele diz que você está errado, quando Ele te disciplina, Ele diz não para você detestar. Agora, detestar é uma palavra muito forte, não é? Agora, há 3 aplicações possíveis aqui em relação a essa palavra, e todos eles se encaixam perfeitamente no contexto. Não enfades da sua repreensão, não deteste, não despreze. Você está entendendo? Eu odeio quando a minha mãe me diz que eu estou errado. Eu odeio quando meu pai me diz que eu estou errado. Eu odeio quando eles me disciplinam e me dizem para ir para a sala, ou eles me dão tarefas extras, ou eles fazem isso ou fazem aquilo. Agora eu vou admitir que às vezes os pais podem estar errados. Mas na maior parte são bem intencionados. E na maior parte eles estão certos. Mas Deus, Ele é sempre bem intencionado. E Deus, Ele nunca está errado. Ele sempre está certo. E para você odiar a correção dele, demonstra assim que você ainda é bastante tolo, arrogante, orgulhoso. E está andando por um caminho perigoso. Um caminho perigoso. A palavra também aqui pode significar ter um medo doentio de algo. Eu vejo pessoas constantemente com medo de que, de alguma forma, as consequências más, ruins, possam entrar na vida delas. Ou constantemente com medo, assim, quase ao ponto de serem doentes, porque nem tudo vai ser maravilhoso. Bem, agora você precisa tomar uma decisão. E aqui está a decisão. O que é mais importante para você? Uma vida fácil, na qual você não cresce no caráter, na qual você nunca está melhorando, nunca é melhor, na qual você nunca é ensinado. Ou uma vida em que você cresce até a maturidade para se conformar a Cristo, para ser semelhante a Cristo, que às vezes exige que você passe por algumas dificuldades, que às vezes até exigem que Deus diga que você está errado e te corrija, e às vezes Deus até te disciplina, e Ele permite que você sofra as consequências por suas más decisões, suas más disposições, suas más ações, ou não apenas permite, mas Ele cria as consequências. O que é que você deseja? Algumas pessoas, elas têm um pavor nauseante de disciplina, porque elas querem uma vida fácil. Alguns também entendem mal a disciplina,
de uma maneira terrível. Eles pensam que de alguma forma Deus está bravo com elas. E vamos ver que isso não é verdade. Como de fato, uma das maiores evidências de que Deus te ama é que Ele está envolvido na sua vida. Ele está envolvendo na sua vida. Agora, o terceiro significado pode ser esse. Não se canse, não desmaie, não desista. Eu quero que vocês saibam que isso tem um significado especial para mim. Houve momentos em que a vida ela foi tão difícil. A vida cristã ela é tão difícil, às vezes. Ou talvez assim, não seja extraordinária, circunstâncias extraordinárias, assim, apenas desgaste todos os dias, as pressões da vida, os problemas, as provações, e você acaba se cansando delas. E você literalmente abaixa a guarda e quer desfalecer. E você quer dizer, Senhor, não aguento mais. É quase como se você alcançasse o ponto onde você diz, olha, eu estou muito cansado. Eu prefiro descansar do que crescer. Eu prefiro ter paz do que mudar. Eu preferiria que as coisas fossem fáceis. Mas sabemos que isso está errado. Você entende? Você tem que entender que quando Deus te disciplina, você sempre tem que abraçar essa disciplina com esperança. Você entende? Se você está apenas passando por momentos difíceis por causa de momentos difíceis, bem, não há sentido para isso. E assim é a maioria das pessoas que não tem Cristo. Você está entendendo? Quando você está passando por momentos difíceis, quando Deus de fato é o autor desses tempos de provações, não perca a esperança. Por quê? Não desista. Por quê? Porque no final há um propósito. E quando você chegar a esse fim e experimentar esse propósito, você vai se alegrar com o que Deus fez. Agora, outra coisa que eu quero dizer sobre a disciplina, que é tão importante, todos pensam, quando eu falo sobre, você sabe, que Deus me disciplinou, ou que Deus disciplina você, eles pensam que eu fiz algo errado, então Deus está me levando a isso. Bem, às vezes a disciplina é o resultado de fazermos algo errado, que não escutamos, não ouvimos, e Deus nos permite experimentar as consequências de nossa desobediência, nossa tolice. Ou, como eu disse, Ele as proporciona. Ok? Ele, de fato, faz isso positivamente para nós, como um pai que está nos disciplinando. Mas a disciplina nem sempre é o resultado do pecado, nem sempre é o resultado de você fazer algo errado. Na verdade, pode ser apenas o oposto. Você entende? Quando eu era um garoto, eu queria ser forte. Eu queria isso e eu realmente, adivinha, eu não tinha genética de um homem forte, mas o meu pai, você sabe, eu disse, pai, eu quero ser forte, eu quero ser capaz de correr para longe, eu quero fazer tudo isso. Então meu pai disse, ok. Então trabalhávamos com gado lá e a parte de trás do nosso rancho demorou cerca assim, tipo 1,5 milha assim, de distância, ou quer que seja, para voltar até no final onde nós estávamos de novo. Enfim, para alimentar o outro gado. E eu ficava nessa correria no inverno, e eu usava essas botas de trabalho assim grandes, e o meu pai colocava pesos nos meus tornozelos, nas botas grandes de trabalho. Então ele simplesmente dizia, ok, vejo você lá, tente me alcançar. E ele subia no caminhão e ele ia dirigindo. E eu corria atrás do caminhão cerca de 1,5 milha até a nossa casa. E às vezes era debaixo da chuva, às vezes na neve, às vezes no calor. Agora, eu não fazia nada de errado, ele não estava com raiva de mim. Mas esta é a única maneira como alguém pode ficar forte. Da mesma maneira na vida cristã, jovem, você de fato precisa ver isso. Olha, eu sempre digo às pessoas, você sabe, a oração mais perigosa que você sempre pode orar. Você precisa de fato pensar a respeito disso, isso é pesado, antes de você orar. É essa aqui, ó, Senhor, me faz como Jesus. Porque até o Filho de Deus aprendeu a obedecer por intermédio do sofrimento, segundo o que o escritor de Hebreus nos diz. Há um ótimo livro chamado Escola do Calvário, que diz basicamente isso, que na medida em que você deseja ser usado por Deus para ser conformado à imagem de Cristo, você vai sofrer. Você vai passar por dificuldades. Há um ditado aí por aí, que até mesmo no meio secular, que os momentos difíceis, os tempos difíceis, eles fazem homens fortes. E os homens fortes fazem momentos bons.
Então, os momentos fáceis, momentos bons, fazem homens fracos. É tipo o levantamento de peso. Tem que estar constantemente adicionando mais e mais resistência. Resistência, você deseja ser mais forte, então temos que continuar colocando anilhas para você entender assim de outra forma. É assim com a disciplina. Agora a questão é, o que você quer ser? Um cristão forte ou um fraco? Mas não se canse, porque há uma grande esperança e recompensa eterna a serem colhidas. Agora, versículo 12 ele diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Agora, olha para isso. O Senhor, ele disciplina. Uma das maiores evidências do amor do Senhor por você e o prazer dele em você, o deleite dele em você, de fato, pertence a ele isso. É que ele investe tempo em você para te ensinar, para te corrigir, para te treinar e te disciplinar. Se for esse o caso, meu pai, ele deve ter de fato me amado muito, minha mãe também, porque eles me disciplinaram um tanto e eu tenho certeza que precisava. Provavelmente, senão eles não teriam feito isso, mas eles me amavam muito, muito, para permitir que eu me desviasse assim. Então eles me amavam muito para que eu ficasse onde eu estava quando eu era jovem, um garoto imaturo. Você entende? A palavra aqui, deleite, significa aceitar, prazer, ficar satisfeito. Você está entendendo? Ok. Bem, eu espero que tenha sido um estudo muito bom e nós vamos fazer aqui em Provérbios, nós estamos no capítulo 3, nós vamos examinar e ver a contraparte no Novo Testamento sobre isso aqui no capítulo 12 de Hebreus, na próxima lição. Porque eu quero que vocês vejam que o escritor de Hebreus, ele usa a mesma verdade muitas vezes em relação à vida cristã. Você entende? Aqui estamos então falando no capítulo 3 de Provérbios, o pai querendo que seu filho seja completo. E falando sobre a intervenção do Senhor para torná-lo maduro. E nós vamos ver como isso se aplica à vida espiritual. E nós vamos examinar aquele texto. Também o que nós vamos aprender é que, como cristão, ou no cristianismo, as intervenções do Senhor na sua vida, especialmente a disciplina, quando você sabe que o Senhor te disciplinou, para mim é uma das maiores evidências de que você é um filho de Deus. Então, embora possa doer, e dói, é positivo. E demonstra que Deus, de fato, nos ama e está envolvido nas nossas vidas. Então, eu vejo vocês na próxima lição, mas vamos no livro de Hebreus, ok? Deus abençoe.